Esse bate-pronto de hoje, ele vai ser um caminhão de lixo. Sabe aquele caminhão de lixo que passa na rua, lotado de lixo, lotado de bosta pra tudo que é lado? Hoje vai ser esse programa aqui. Porque primeiro, o lixo da France Football, né? A France Football, acredite se quiser, eles vão conseguir tirar o prêmio da bola de ouro do Vinícius Júnior. Essa revistinha fajuta, graças a Deus que agora tem o meio digital, as revistas estão acabando. A France Football eu estava procurando aqui em rede social, não acho no Instagram, não acho no YouTube. Graças a Deus, esse lixo vai perdendo a sua força, porque é inacreditável a gente vê um prêmio considerado sério por muitos, não por mim, essa palhaçada, cometer uma perseguição covarde contra o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior nem viajou. Parabéns ao Vinícius Júnior, que nem viajou para Paris, para essa bosta de prêmio, para esse lixo de prêmio que vai ser entregue para o Rodri pelo sistema, né? O mundo, hoje em dia, o sistema toma o mundo. Tem sistema em tudo, na política, no esporte, e o prêmio vai sair das mãos do melhor. Infelizmente, o melhor da temporada sobrando não vai receber a bola de ouro. Agora, quem sabe dessa vez o mundo para de dar dimensão para esse prêmio de bosta que a gente está falando aqui. Porque dessa vez a gente vai falar, porque é um absurdo contra um brasileiro, mas que a gente comece a ignorar esse prêmio da bola de ouro de uma revistazinha fajuta que fica dando prêmiozinho aí para quem interessa, para onde financeiramente interessa mais a mídia, a revista, e faz essa covardia com o Vinícius Júnior. E o que eu mais lamento, tá? Eu não sou fã do Vinícius Júnior porque ele surgiu no Flamengo, não. Eu sou fã do Vinícius Júnior porque ele joga muito, porque quando ele foi muito atacado, quando ele jogava mal no Real Madrid, ele ficou calado e ele cresceu com o trabalho dele, porque ele encara um problema que é mundial e ele bate de frente contra todo um sistema racista, sem ter o apoio da grande maioria que poderia apoiá-lo no meio do futebol. É por isso que eu admiro. Mas tem pessoas que levam o clubismo acima de tudo, e no Brasil, eu postei agora revoltado lá no meu Instagram, o vídeo revoltado com essa covardia com o Vinícius Júnior, e tem brasileiro mandando, tem que ser do Rodri mesmo, tá babando o Vinícius Júnior porque ele era do Flamengo. Ah, vai pastar porque ele era do Flamengo. Vinícius Júnior não ganhou nada no Flamengo, nada. Começou a ganhar no Real Madrid. Moleque foi uma baita promessa das categorias de base. Agora eu admiro quem trabalha, eu admiro quem tem talento e não quem é de sistemazinho, uma situação ridícula como essa. É uma covardia o que está sendo feito com o Vinícius Júnior. Ele foi facilmente o melhor da temporada. Ele é mais jogador que o Rodri? Não sei. Acho pau a pau. Ele é mais jogador que o Mbappé? Não. Ele é mais jogador que o Haaland, na minha opinião? Não. Ele é mais jogador que o De Bruyne? Não. Mas ele foi o melhor jogador da temporada. Ele foi protagonista no Campeonato Espanhol, conquistado pelo Real Madrid. Ele foi protagonista na Champions League, conquistada pelo Real Madrid. Ele não foi mal na Copa do Mundo, é bom deixar claro. Ele fez uma Copa do Mundo honesta e uma Copa América muito ruim. Mas só o que ele fez no Real Madrid, Flávio, tinha que render ao Vinícius Júnior o prêmio de melhor do mundo da France Football. E aí eu falo, se fosse qualquer outro jogador na situação do Vinícius Júnior, ganharia esse prêmio, Flávio. Muito boa tarde, Pilhado. Toma um chazinho de camomila, você está muito nervoso, você está agitado. Você teve ontem no domingo já bastante agitado, agora hoje também. Fique calmo, você não é jovem, né? Aí, você está tomando um chazinho, lá estamos vendo aqui. Aí fica melhor, fica mais tranquilo. Pilhado, algumas vezes eu falei aqui, não quer dizer, eu falei que isso é bobagem, isso é coisa de tonto. Mas, na verdade, algumas vezes eu citei a respeito dessa luta do Vinícius Júnior com relação ao racismo, que poderia custar algumas coisas a ele. E até citar o exemplo do Bosman, que depois que ele reverteu a história do futebol, liberando os passes de todo mundo, ele nunca mais conseguiu trabalho.
Claro, o Bosman é um jogador de um nível bem fraquinho, não se compara ao talento do Vinícius Júnior, mas o futebol pune, o futebol não gosta desse tipo de coisa, não gosta desse tipo de reação. Então é bom citar que não foi hoje que isso foi decidido. A votação, ela vem por meses, né? São capitães de seleções, técnicos, alguns jornalistas, então isso aí já vem. E o Vinícius, ele se desgastou com essa história toda, mas eu acho que esse é o grande prêmio que ele tem, que ele obteve. Ele passa para a história do futebol, no meu modo de entender, pela luta contra o racismo. E ficou muito claro o racismo que ele citou até da Espanha no jogo de sábado, quando o Yamal também foi tratado com racismo pela torcida do Real Madrid, que é a torcida do Vinícius Júnior. E a gente nunca sentiu da parte do próprio Real Madrid uma força para o Vinícius. Às vezes ele passou um pouquinho do ponto, com uma história a Espanha toda é racista, não devia ter Copa e tal, mas de um modo geral essa luta dele tirou dele a possibilidade. Com relação ao voto, para que eu seja coerente com o que eu falo aqui, para mim, o melhor dos últimos 3 anos no futebol chama-se Kevin De Bruyne. Eu teria votado no De Bruyne, segundo o Rodri e terceiro o Vinícius. Mas isso sou eu. E acho que um prêmio de melhor para o Vinícius Júnior seria coisa justa pela espetacularidade dele, pelo momento que ele esteve presente nas decisões. Agora, eu gosto mais do jeito de jogar, da maneira como... E outra coisa, o time que eu mais vejo jogar é o Manchester City, muito mais do que o Real Madrid. Então, também a minha análise em cima do De Bruyne e do Rodri é diferente. Então, eu já falei algumas vezes que eu votaria. Não acho nenhum absurdo pelo que o Rodri joga, um jogador de altíssimo nível, mas entendo sim que o Vinícius Júnior não perdeu pelo futebol. Ele perdeu pela luta dele contra o racismo. Tenho certeza disso. A escolha não foi para ele, não é porque... Por exemplo, meu voto, tá, entre Rodri e Vinícius, eu votaria no Rodri. O De Bruyne. Calma aí, mas você votaria no Rodri nessa temporada? Então, votaria por tudo que ele fez com a seleção espanhola, a invencibilidade do City, mas, pilhado, isso aí é outra coisa. Não foi por isso que ele perdeu. Não foi. É que eu gosto do jeito de jogar. Entre um e outro, como diz o Vampeta, na baba, eu escolheria o Rodri. Eu gosto muito dele jogar. Não acho nenhum absurdo. Mas entendo que o Vinícius não perdeu por esse tipo de voto que eu dei. Eu gosto mais do Rodri. Não. Ele perdeu porque ele estava lutando contra uma coisa que incomoda o futebol. E aí é sacanagem. Esse é o ponto. Ele não perdeu pela bola. Pela bola ele poderia ganhar tranquilamente, porque ele foi espetacular. Ele foi decisivo em momentos importantes. Então, eu entendo que o voto não foi por bola, foi por filosofia. E aí tá errado. E outra coisa, né, meu irmão? Damos muito valor para isso aí. Você acabou de falar o que é a França Futebol, e eu concordo. Não muda nada. O Vinícius vai continuar sendo um jogador extraordinário e passa para a história como o cara que está lutando contra o racismo. Então, eu acho que assim, você fez o que fez no ano passado. Deram a bola de ouro pro Messi, do nada. Ele nem apareceu. Agora, esse ano, causa esse choque todo, porque muita gente entende que realmente o Vinícius deveria, a maioria entende que o Vinícius deveria ganhar mesmo. E eu não teria nada contra, não. É questão de gosto, de jeito de jogar. Só isso. Mas é um absurdo o Vinícius ganhar? Não. Ele fez um ano extraordinário. Se ele fosse eleito, eu iria aplaudir, seria legal. Simplesmente falei, votaria no De Bruyne, no Rodri e depois dele. Mas é gosto pessoal. Mas que ele mereceria ganhar, claro que mereceria, seria um prêmio bem justo. Mas fica claro que o prêmio é mais político do que propriamente técnico. Então tem que parar de dar importância para isso. Não tem tanta importância assim como a gente dá. Não tem essa coisa de, não, ele não é, ele é político. E a partir do momento que ele é político, não dá pra gente dar tanto valor assim. Pega o prêmio e coloca no seu devido lugar, onde ele merece estar. Não significa tanto assim, não. O gosto pessoal, eu até entendo, mas você é tonto. Só pra te falar. Você pode ter o gosto pessoal que eu mesmo falei. Eu acho que o Rodri pode ser mais jogador que o Vinícius Júnior. Pode. Eu acho que o Mbappé é muito mais jogador que o Vinícius Júnior. Eu acho que o De Bruyne é mais jogador que o Vinícius Júnior. Agora, a temporada, Flávio, o Vinícius Júnior foi muito melhor que o Rodri na temporada. O Rodri é craque, o Rodri é o principal jogador do Manchester City. Eu concordo. Mas, olha a temporada que fez o Vinícius Júnior. Porque o Vinícius Júnior, ele é mais decisivo que o Rodri. Ele é o cara da individualidade. Ele foi o cara decisivo no título da Champions League. Concordo com tudo isso. Aí eu vou te dar um exemplo. Eu achei, não sei se vocês vão concordar, o Yamal e o Williams mais protagonistas do que o Rodri na Eurocopa da Espanha. O Rodri foi o cara no City. Mas na Eurocopa, eu achei a dupla de jovens mais decisiva que o Rodri. Porque é esse título que vão dar pro Rodri para disfarçar o prêmio. Nesse título, o Rodri, para mim, não foi o principal protagonista no título da Espanha. Quando ele joga,
é um resultado, quando ele não joga é outro. Ele manteve uma invencibilidade do City de 300 jogos, e quando ele não joga o time perde. O time está sofrendo agora esse ano pela falta dele, a seleção espanhola da mesma forma. Eu vejo como um jogador extraordinário. Não é um absurdo dar o prêmio para o Rodri se você olhar só o lado técnico. Mas aquilo que você falou, o Vinícius foi espetacular, foi decisivo. Teve o lado que ele ganha a Eurocopa e o Vinícius não conseguiu ganhar aqui. Tudo isso pode pesar se você quiser arrumar pelo em ovo. Mas se você dá para o melhor jogador da Champions, e isso sem dúvida foi o Vinícius, é mais ou menos o natural. É mais ou menos o que é o usual. Mas como esse jogador tem um combate contra o racismo, eles mudaram o método. O jogador que ganhou não é... dá a impressão que é o Rodri. Não, o Rodri é um baita jogador. É um jogador que merece respeito. Mas eles mudaram o critério. Eles davam sempre pro melhor da Champions. O cara que ganha a Champions, básica. E da maneira como foi, né? Decisivo. Então, é isso. Eu entendo que o Rodri, ele não é um absurdo, mas não acho que ele ganhou pela bola. Ele ganhou porque o lado político. Ele tinha que achar alguém para tirar o prêmio do Vinícius. E isso é uma sacanagem, isso sem dúvida. E aí, ô velho Vamp, depois eu vou querer escutar o Bruninho, eu vou ter que reforçar o coro do Bruno e do Mauro César Pereira. Por quê? Porque eles sempre se mostraram contra essas premiações. Eu sou a favor, porque eu acho legal você reconhecer o melhor, você dar o prêmio pro melhor, pro cara ter o fruto do seu trabalho. Agora, se for para começar a ter politicagem em tudo, como a gente está mostrando, fica claro que tem politicagem em tudo, é melhor acabar com esses prêmios. Porque se for para ficar tendo covardia atrás de covardia, e eu não consigo entender essa covardia com o Vinícius Júnior, porque eu discordo quando dizem, né? Sempre quando o Vinícius Júnior não ganha, vem o assunto do racismo, porque ele combate muito o racismo. Mas eu não acho que é uma perseguição racista apenas. Eu acho que é uma perseguição contra a pessoa, Vinícius Júnior. Por que a gente não teve essa perseguição com o Ronaldinho Gaúcho? A gente não teve essa perseguição com outros jogadores negros, contra o Romário, não teve essa perseguição. A gente não teve essa perseguição contra o EA, também não teve a perseguição, já ganhou prêmios individuais. Então, eu fico me questionando por que tem essa perseguição ao Vinícius Júnior. Porque, me desculpa, não dar o prêmio pro Vinícius Júnior hoje, qualquer... Eu nem digo France Football, gente, porque é o que eu falo, é uma revistinha fajuta. Hoje em dia nem mais revista tem. Aí eu vou falar, todo mundo vai falar, você que é grandão, né? Eu não sou porra nenhuma. Mas que a France Football também não é nada. Não é nada. Se alguém que tá vendo esse programa, pronto, tirando o Bruno Prado, que eu sei que é minha enciclopédia, se alguém que tá assistindo esse programa já leu mais de 30 páginas da France Football na vida, eu desafio. Não leu. Mas aí é porque o mundo fala dessa revista, que aí ganha uma notoriedade. Não pode uma revista decidir quem é o melhor jogador do mundo. E eu temo também, Vamp, que a FIFA vá para o mesmo caminho, tá? Dessa covardia que está sendo feita com o Vinícius Júnior. Porque a France Football já está comprovado. Nem viajar ele viajou. Vamp, você jogou. Você é negro. Você já viu uma situação parecida com essa? Com algum craque negro de ser tão, eu não digo nem perseguido, de não ser bem quisto como o Vinícius Júnior, porque me surpreende, porque ele é simpático, ele é boa praça, ele é um moleque de caráter, ele não é aquele cara, eu vou dar um exemplo, ele não é marrento como o Gabigol, pronto, que ele briga com todo mundo, que ele, não é do Vinícius Júnior. Às vezes quando provocam ele reage, ele faz um gestinho, ele brinca, mas o Vinícius Júnior não é dele, eu não consigo entender essa perseguição. E Vamp, você já viu algo parecido, cara? Boa tarde, Tico, Flávio, Bruno, boa tarde a todos, né? A gente acompanha aí, né, Tico, assim, ó, France Futebol, aí tem aquela outra, 442, a 442, aí tem o Olé, tem o Ais, aí tem, o que mais, Bruno? Um que é de Barcelona, outro de... Marca. Marca. O Olé é argentino, né, Flávio? O Olé argentino é muito bom. Então, a gente acompanha isso que tá no meio do futebol, né? Os prêmios individuais, a gente joga um esporte coletivo, os prêmios individuais conta muito pra você até renovar contrato, sabe? Que você bota no seu contrato, principalmente jogadores desse alto nível aí, ser melhor do mundo, meu salário vai pra tanto, o salário com o meu patrocínio com chuteiras, com marcas, sempre vai aumentando, né? Às vezes a gente fala aqui, não, veja aí o pessoal falando, não vale de nada. Eu acho um absurdo também, assim, que pro jogador que tá lá, por exemplo, eu
Já ganhei prêmio quando eu jogava com o Flávio, fazia lá, dava lá. Já ganhei 2 bolas de prata, o melhor volante do Brasil. Então isso me ajudava nos meus contratos. Isso valoriza. Eu já vi também aí, por exemplo, o Mohamed Salah terminar em terceiro para melhor do mundo e não estar entre os 11 melhores do mundo da seleção, Bruno. Tem a seleção do campeonato, Flávio. Sim. Como é que eu sou o terceiro melhor do mundo e não estou entre os 11? É uma maluquice da porra que acontece nesses eventos aí, né? Ainda assim, Tico, ainda tem uma suspeita aqui que o Frank, amigo nosso, falou que o Real Madrid não declarou nada, não saiu nada em site do Real Madrid. Isso está saindo para os outros veículos de comunicações. Mas eu duvido que se o Vinícius fosse ganhar, lógico que o Real Madrid ia mandar ele lá para receber lá, né? Ao contrário, cancelaram. E o Rodrigo, que está com lesão de cruzado, não iria numa fita dessa, né? Claro. Jogadores negros que jogam no Campeonato Espanhol. Tem vários. Saiu hoje que o Amal, aquele cara lá, o YouTube que falou mal do Vinícius. Só que o Real Madrid hoje, eu não sei se tem outro clube, eu não sei, clubes franceses, mas dentro assim da Espanha, da Inglaterra, da Itália, botar ali os 3 principais campeonatos europeus, se tem tanto negro como o Real Madrid. O Real Madrid hoje tem Mbappé, Vinícius Júnior, Rudiger, Camavinga, Flamini, Mendy, Militão. Quem mais ali? Camavinga. Não, tem uma legião de jogadores negros, né? E os caras pegam só no pé do Vinícius Júnior. Tem vários negros lá. A seleção espanhola foi campeã europeia agora, com os 2 principais jogadores. Até concordo que você falou que não foi o Rodrigo, mas o meio campo da Espanha é muito forte, mas o Nacho Williams, né? Que fala? Nick Williams E Amal, 2 negros, né? De origens, um africano e outro marroquino, né? Que o Amal é de origem marroquina, se eu não me engano. Então é o seguinte, assim, para ele, eu acho que contrato não vai faltar, se ele não ganhar esse balão de ouro da France Futebol. Tem aí, ó, time usado porque levar ele por bilhões. Ele está entre os 10 jogadores mais pagos do mundo. É campeão europeu invicto, né? Vai mexer? Lógico que vai, todo mundo especulava, vai dar o Vinícius Júnior. Talvez o Rodrigo ganhe porque foi campeão europeu, campeão com o City, um jogador que se impõe os europeus, gosta de votar neles mesmo. Tu acha que quando dá pro Messi e pro Cristiano Ronaldo, o Messi é que saiu da Argentina aqui, molequinho, mas se o Messi não jogasse no Barcelona, não sei se ganharia tanto prêmio assim, né? Mas é porque o Messi também é um ET, né? É um ET, não, é coisa de outro mundo. Eu te falo, os prêmios assim individuais, pra eu, como ex-atleta, é bom que a gente ganha mais e melhora o contrato. Você vai dizer assim, pô, mas o Vinícius Júnior, Vampi, já ganha bem pra caramba, tem proposta de 1 bilhão. Mas dentro do contrato, Flávio, quando fala, se eu for o melhor do mundo, vocês têm que me dar um bônus de tanto. A gente não vê aqui, a gente vê aqui, ó, os pés de rato aqui, joga no Brasil aqui, ó. Se jogar 50 jogos, renova automaticamente o contrato. Imagina sendo o melhor do mundo, o que é que vai ter ali dentro do meu contrato? Claro. Né? Financeiramente, independente que tenha muito dinheiro, mas o seu contrato melhora mais ainda. Né? E essa perseguição agora está começando a sentir. Outros atletas espanhóis estão sentindo também, agora começou a sentir dentro do país. Né? Discordo do Vinícius quando ele fala que a Espanha toda é racista, que não podia ter uma Copa do Mundo lá. Isso aí é outro tema, devia estar chateado. Como aqui a gente tem os nossos. A gente tem coisa aqui que é até pior. Você acabou de... Daqui a pouco a gente falar o tema aí, matar um cara que foi ver um jogo. Mas isso eu já sabia que ia ter esse retorno. Mas a gente não está nesse tema ainda. Mas vamos ver. Vamos ver, Tico, quem é que vai ser os 3 lá indicados. Porque eu estava lendo que o City não liberou jogadores do Manchester United que deu uma carona. Acho que no mesmo jato. E o City não deixou. Foi o Garnacho e mais um. Não liberou, não foi? Foi. Não liberou. Tem isso. Outra frescura também. Outra frescura. Agora, o Bruno Prado, você é contra esses prêmios. Eu tô começando a ficar contra também. Já tô achando uma palhaçada. Ainda mais o prêmio de uma revista, gente. O que quer dizer o prêmio de uma revista pro mundo? Tipo assim, eu mesmo, às vezes a gente fica pensando, a gente tá dando uma dimensão pro prêmio de uma revista. Não é um prêmio, nossa. A FIFA, por exemplo,
que já é também bem questionável, que votam pessoas que não devem votar. Agora, olha a dimensão que isso tem para o mundo, né? O Vinícius Júnior, pelas notícias, ele se recusou aí. Parabéns ao Vinícius Júnior, que se recusou aí. Eu, inclusive, se eu fosse o Vinícius Júnior, eu faria fezes no meu banheiro e limparia com o papel dessa revista, se eu fosse o Vinícius Júnior, para provar o lixo que isso virou. Agora, é política, Bruno Prado. Então, se é política, será que não cabe para muitos veículos, quem sabe a gente no ano que vem, passar a ignorar um prêmio como esse? Porque a gente dá uma dimensão para a France Football que ela não tem no Brasil. A gente tem aqui 40 mil pessoas com a gente agora. Dessas 40 mil pessoas, a gente tem muitos da nova geração, inclusive, que nem pegaram a época de revista. Eu duvido, dessas 40 mil pessoas que estão aqui, 5.000 já devem ter lido algum trecho da France Football. E olha a dimensão que isso tem. Agora, é uma covardia. Será que é uma covardia da Europa inteira contra o Vinícius Júnior? Porque a gente já falou da Espanha. Será que a Europa é contra o Vinícius Júnior, Bruno Prado? E outra, você também acha uma baita sacanagem o Vinícius Júnior não ganhar esse prêmio? Bom, sobre os prêmios, né? O da France Football é um prêmio que existe ali desde os anos 50. Né? Antes, por muito tempo foi o único prêmio desse tipo aí, e por muito tempo ele era só dado para jogadores europeus, depois para jogadores que atuam na Europa. E foi abrindo aos pouquinhos, né? Nos anos 90 que começou a abrir. O prêmio da FIFA, ele existe desde de 92, se eu não me engano. Esse da France Football ele é bem mais antigo, né? Por isso que ele tem um peso aí de tradição, mas por isso. Aí teve um período que o da FIFA e o da France Football eram juntos, assim, eles fizeram um prêmio só juntos. Aí depois separou e voltou a ter cada um a sua premiação. Esse da France Football, a UEFA é parceira deles, até nessa premiação. Mas, assim, o que eu digo, eu não sou contra ter um prêmio. Ok, tem um prêmio de um monte de coisa, tem prêmio de melhor qualquer coisa. Agora, no fim do ano, aqui mesmo no Brasil, você vai ter prêmio de tudo. Você tem aqueles prêmios que 200 ganham, prêmio de melhor jornalista, prêmio de melhor não sei o quê, prêmio de melhor qualquer coisa. Então, um prêmio pode ter de melhor jogador também. O que eu não gosto, o que eu acho errado, é de mencionar a carreira de um jogador porque ganhou ou não ganhou um prêmio. Tem muita gente que fala, o Neymar é um fracasso porque não ganhou o prêmio de melhor do mundo. Como assim? É uma loucura isso. Ou supervalorizar alguém porque ganhou. Diminuir. A gente falou disso semana passada, eu citei alguns jogadores. Eu falei aqui do Thierry Henry, que eu acho que é um jogador bem subestimado, muito porque não ganhou esses prêmios aí. Acho o Henry um dos maiores atacantes da última década. Eu acho o Henry muito melhor que o Lewandowski, por exemplo, que ganhou 2 vezes o prêmio da FIFA. Ele não ganhou da France Football, ele ganhou da FIFA. Acho o Henry melhor que o Benzema, que ganhou o prêmio. Acho o Henry melhor que todos esses caras. E aí, quando vai ter algum debate, às vezes vão dizer, não, o Lewandowski é melhor porque ele ganhou um prêmio de melhor do mundo e o Henry não ganhou. Então, o que eu sou contra é isso, é supervalorizar um negócio que é meio relativo. Nesse prêmio da France Football votam jornalistas, aí no da FIFA vota treinador, jornalista, jogador, capitão. E às vezes o cara vota por costume. O Messi ganhou o último da FIFA e já não jogava mais em alto nível, já estava lá nos Estados Unidos, já não tinha nada a ver com a Copa do Mundo. O prêmio que pegava a Copa do Mundo era o anterior, mas os caras votam no Messi por costume. E nesse caso do Vinícius, sem dúvida que tem um peso a briga dele, né? A questão não é com o jogador negro, né? Como vocês citaram aqui, vários jogadores negros foram premiados, outros jogadores não sofrem as mesmas coisas que ele sofre lá. Ele sofre mais isso porque ele resolveu brigar. É bem possível que vários desses jogadores do Real Madrid tenham sido xingados em algum momento, só que o Vinícius resolveu comprar a briga. E por isso que existe muita gente que não gosta dele, porque ele resolveu comprar a briga, e é uma briga justíssima. Ele foi xingado várias vezes e reagiu. Essa reação que causa nele uma raiva dele, né? Uma raiva das pessoas em relação a ele, que não tem em relação a outros jogadores negros, porque ele foi para briga, ele foi para cima, ele brigou, ele peitou. Ele começou, tem gente que já foi presa, né, por ter ofendido o Vinícius Júnior. Então, sem dúvida que isso tem um peso. Ele é um cara que tem muita rejeição em vários lugares, porque ele comprou uma briga contra o racismo, e muita gente vê isso como frescura, como mimimi, como... Eu já falei que tem alguns amigos que trabalharam com a Conmebol, né, em eventos, e me falaram que a Conmebol, ela tenta passar
para os seus filiados, esse negócio de ficar imitando macaco em estádio tem que parar, isso é um absurdo, isso a Conmebol tenta passar, só que há uma dificuldade, porque, segundo eles, para muita gente, eles tratam isso não como racismo, eles tratam como provocação de jogo de futebol. Eu falo, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é provocação de futebol, aqui acontece e o cara que reclama disso é fresco, é mimizento. Então, tem muitos lugares que eles veem isso como uma provocação de futebol e acham que racismo é outra coisa. E isso, claro que é racismo, você chamar o jogador de macaco porque ele é negro, e o Vinícius resolveu reagir, outros jogadores não reagem, ficam na deles. E o Vinícius reagiu, por isso que ele tem uma rejeição muito grande. E isso, sem dúvida, pode pesar num prêmio desse, numa votação. Pode pesar sim, o cara, não vou votar nesse cara porque esse cara é cheio de frescura, é mimizento, eu vou votar em outro. Até acho que ele foi o melhor, mas eu vou votar em outro porque eu não gosto desse cara. A mentalidade é outra, né? Sim, sem dúvida que isso pesa. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso pesa. Vai ter o da FIFA, acho que no fim do ano, e é bem possível que ele não ganhe também. E por isso que eu acho que isso deve ser ignorado. A briga dele é muito justa, é muito grande, e isso não deve abalar, e deve seguir jogando. Ele não vai se tornar um jogador pior do que ele é porque não ganhou um prêmio. Ele continua sendo o mesmo jogador, um grande jogador, e resolveu lutar contra o racismo, que é uma briga muito justa e corajosa do Vinícius. Então, por isso que muitas vezes, nesse caso, envolve uma coisa mais séria, que é o racismo, mas em outros casos, eu também acho que é um prêmio que não deve ser tão valorizado, porque distorce, né? Muita gente daqui a alguns anos, quando o Neymar encerrar a carreira, vai dizer: Neymar foi um fracasso, não ganhou como o melhor do mundo. É uma distorção total.